Alô, família típica, familiares e simpatizantes, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui. Para você que está chegando agora, já continua aqui com a gente. O foco do canal é prestar um apoio emocional para esses pais, que a gente vê que é muito precário, que falta ainda, né? Claro que com o tempo eu acredito que vai melhorar, mas não é para falar sobre as deficiências dos nossos filhos, para falar sobre as nossas dificuldades, as questões emocionais. Então já se inscreve no canal, porque a gente está procurando amigos. A gente sabe que a maternidade, a paternidade atípica nos isola um pouco, a mãe totalmente às vezes. Então nós procuramos amigos para trocar experiências, trocar ideias. Para você que já é de casa, tudo bem, deixa o seu like, compartilha esse vídeo que ajuda muito a gente. E hoje eu vou falar um vídeo especificamente para o pai atípico. Mas você, mãe, fica por aí, continua, porque às vezes pode ser que você tenha uma outra perspectiva da visão do pai, uma outra visão. Porque, pai, você é fundamental para a criação e desenvolvimento emocional do seu filho. Não só fundamental, como você também é a figura de proteção, de segurança, a figura masculina. A mãe, ela pode ser a leoa, ela pode ser a que briga, a que vai atrás de terapia, dá a cara a tapa, mas a gente é tipo aquele pincher, sabe? Aquele cachorrinho bravo que se morder pega, dói, mas a proteção mesmo é da figura masculina. Você, mãe solo, não fica triste, porque a gente já tem muita coisa e preocupação no dia a dia. Essa figura masculina pode vir de um tio muito próximo, querido, ou de um avô, de repente, que é bem presente na vida. Mas é importante que tenha essa figura masculina para a criança se desenvolver melhor. Claro que não é um empecilho, né? Mas como nós prezamos a família, né? Nós somos cristãos, então é muito importante essa figura. E aí, pai, vocês eram um casal lindo, feliz, tinham a vida de vocês, de repente a tão sonhada gravidez chega e essa mãe vai criando um vínculo com esse filho durante 9 meses na barriga. Por mais que o pai faça um carinho, converse com o nenê ou coloque a mão ali para sentir ele chutar, não é a mesma coisa. Esse vínculo afetivo, emocional com a mulher é muito forte, também porque ela sente as dores, os enjoos, sente o bebê se mexendo, né? A gente sente até a nossa energia indo, porque vai tudo para o bebê. A gente cria um vínculo já muito forte nesse período de gestação. E quando o nosso filho nasce, não muito diferente, nós pegamos os meses de licença e continuamos esse vínculo com a amamentação, que também é um momento ali muito íntimo da mãe e do filho. É um momento ali em que os dois estão muito conectados. E há quem discorde, mas eu acredito que isso já seja uma grande desvantagem para o homem, porque a mãe passa a ficar 24 horas com essa criança, amamentando, conhecendo cada jeitinho dela, enquanto o pai está trabalhando o dia inteiro e só quando chega em casa é que tem esse momento com o filho. Agora vamos lá, o marido está trabalhando o dia inteiro, ele chega em casa, ele tem alguma expectativa ali com o filho e tal, né? Algumas deficiências logo que nasce já são descobertas, ou ainda no primeiro ano de idade, foi o caso da Vitória, dependendo, né, se não for deficiência neurológica, física, pode se estender um pouco mais, como o autismo, o TOD e tantas outras, com 2 ou 3 anos, só que a deficiência já está ali, o autismo já está ali. Ele só é descoberto e tem um laudo de fato, mas todos os sintomas, toda a dificuldade já está ali desde o nascimento, geralmente. Aí esse pai chega em casa cansado, chega em casa, a mulher tá um caco, aos pedaços. E mãe, se você tá ouvindo, eu não tô falando que você tem que limpar a casa, cuidar do filho, dançando no salto alto. É claro que não, porque comigo não foi diferente. Eu tava sempre um caco, eu tava esgotada, cansada mentalmente, fisicamente. A Vitória, desde o primeiro mês de vida, foi muito difícil, extremamente. Quando a mãe não tem ajuda,
de vizinho, de amigos, de familiares, então dificulta demais isso. Foi o nosso caso. É muito difícil, você já não tem um manual de instrução e está fazendo tudo isso sozinha. Aí o marido chega, a mãe está estressada. Vai passando o tempo, a mãe só fala do filho, a mãe só fala de terapia, só fala da escola, só fala do médico, só fala da medicação. A mãe não tem mais outro assunto. O marido chega no trabalho, ele chega assim, naquela intenção, naquela esperança de vou jogar um pezinho para cima, ficar um pouco em paz em casa. E quando ele chega, não é assim. Ele é frustrado. Mas, pai, é uma fase. Só uma fase. Eu sei que você casou com a sua esposa por amor, porque alguma coisa muito forte chamou a atenção, né, dela, em você. E eu sei que você preza e zela por essa família. Eu sei que é difícil, eu sei que é estressante, às vezes a gente se frustra sim, porque eu me coloco no lugar do homem, né? Ele quer chegar e ter um pouco de tranquilidade e não é o que acontece, porque ele já às vezes vem carregando um cansaço, um estresse do trabalho e a gente tem a nossa casa como nosso lar, como um refúgio, como descanso. E aí ele chega em casa e não é o que acontece. As mulheres também, por um tempo, parecem que deixam de ser esposas, e isso também não estou culpando. Como eu disse, né, são todas fases que eu também passei. Por isso, nesse canal, a gente fala muito também sobre a mãe deixar de ser mãe em tempo integral. E aí eu não estou falando fisicamente, mas mentalmente. Ela continua sendo esposa, continua sendo mulher, continua sendo indivíduo, filha. E o marido, é claro que sente essa falta, sem contar a pressão. O homem, o pai, tem essa pressão embutida tanto quanto a mãe. A mãe porque é a educação, porque tudo é culpa da mãe. O pai também sofre outros tipos de pressão. E aí, eu não estou aqui nem para falar de problemas conjugais, porque a gente sabe que quando vem um filho atípico, o casamento é o primeiro que sofre, inevitavelmente. Mas é da sua relação de pai com o seu filho mesmo. Tenta se aproximar dele. Algumas crianças, né, é o caso da Vitória, não sei se é o caso do seu filho, sofrem de ansiedade de separação, é aquela simbiose com a mãe, né? E aí eu sei que dificulta um pouco mais, mas tenta amolecer o seu coração. Mãe, tenta entender que também é difícil para o seu marido não ter essa atenção que ele estava acostumado a ter e a gente de repente está sempre estressado e falando do filho. Nós mães também precisamos achar um espaço ali para o marido, né? Mesmo que a gente tenha que forçar no início, né? Ou é aquela adaptação, né? Com o tempo. E pai, tenta entender que o papel da mãe também é difícil. Não é porque ela não está trabalhando fora, de repente, que é mais fácil. A gente sempre tende a achar que o papel do outro é mais fácil. Na verdade, não é. Os dois têm dificuldades iguais. Eu sei que essa gestação, essa família crescendo foi muito sonhada. Só que, de repente, uma notícia surgiu e te pegou de calças curtas. A gente nunca espera, a gente nunca acha que vai ser com a gente e muda todo o contexto familiar. Pai, graças a Deus a gente vive uma era hoje, uma geração, é claro que com passinhos bem pequenos, muito curtos, mas a gente tem olhado muito para a saúde mental e emocional do homem já, como há algumas décadas atrás foi muito mal visto. Vocês tinham a pressão de não pode chorar, não pode sofrer, tem que ser forte. Tudo isso já tem mudado aos poucos, em passos pequenos, como eu falei, mas é muito importante que você também priorize, porque você, pai, homem, por mais articulado que você seja, fale bem no trabalho, seja divertido, fale bem com os amigos. Geralmente, não sei se é o seu caso, é o caso do meu marido, do meu pai, de alguns homens, né, que a gente vê por aí, geralmente ele é muito articulado para falar sobre coisas, projetos, trabalhos, brincadeiras, mas para falar sobre o coração, os sentimentos e a sua vulnerabilidade, existe uma barreira ainda muito grande.
às vezes que a sociedade impôs, às vezes que foi imposta na sua infância, às vezes, por tanto você veio conviver com isso, você mesmo impôs isso. O homem nunca pode se mostrar vulnerável. E isso dificulta muito mais para o homem, é muito mais difícil. Porque nós mulheres, nós desabafamos, nós temos um pouco mais já de facilidade em procurar uma terapia, quando podemos, é claro. Inclusive aqui no canal a gente já trouxe alguns modelos de terapia para ser feito em casa, para quem não tem possibilidade de, né, procurar uma terapia aí. Então procura ajuda, porque o homem geralmente ele não desabafa com o amigo, ele não fala sobre esse tipo de problema, principalmente porque se for uma família neurotípica, as ditas normais, muitas vezes eles não entendem o nosso lado, não entendem essa dificuldade. Deus nos coloca situações às vezes porque Ele quer que nós mesmos sejamos mudados. E toda dificuldade gera uma reação, precisa, né, de uma reação, ou positiva ou negativa. Como eu sei que você não entrou nessa família, não casou com essa mulher à toa, que você provavelmente é cristão porque você caiu aqui nesse canal, não desista do seu filho, não desista da sua família. Procura ajuda, procura ajuda. Hoje em dia você não precisa expor para ninguém que você está fazendo terapia, se é uma dificuldade. Pode fazer online, pode procurar de várias formas, ou até com leitura de alguns livros, de repente, de algum profissional. Os homens geralmente já carregam isso da infância, né? Às vezes, muitas vezes fazemos coisas, tanto homens quanto mulheres, que a gente sabe que está errado ou que não gosta daquela atitude, mas é tão instintiva, espontânea. Para se perguntar assim, sabe, como foi a sua infância, como sua mãe te tratava, como seu pai te tratava, porque o seu pai é o exemplo paterno que você tem, é o exemplo de masculinidade que você tem. E a gente tende a repetir muito das coisas. Não estou falando que seu passado foi bom ou foi ruim, mas acho que vale analisar como foi, quais são as coisas que você repete, assim, é uma atitude por repetição mesmo, instintiva, que quando você para refletir não é o que você queria fazer, porque dali surgem muitas respostas, e às vezes pode ser ali que está a resposta, a chave, o que você precisa ali para mudar a visão em relação ao seu filho, à sua família. E claro, não se sentir deixado de lado, não ter esse sentimento assim de fui para escanteio, que muitos pais sentem isso, né, pelo fato da mãe ficar um pouco obcecada ali só no filho, mas é porque também é uma fase nova, é novo para a mãe, é novo para você, pai, mas tenha fé. Eu acho esperança, a palavra esperança um pouco clichê, porque a gente não tem controle da nossa vida, infelizmente. É Deus que está no controle. Mas tenha fé. Fé, sim, pode te levar a lugares imagináveis. Tenha fé. Tente uma aproximação com seu filho, isso é muito importante para ele sentir esse seu carinho. Não seja passado para escanteio. Se você tiver um pouco mais de dificuldade de se abrir, de falar, tenta conversar com a sua esposa, com a sua mulher, ter um diálogo saudável num dia em que ela estiver mais tranquila. Não sei qual de vocês dois tem um dia mais difícil, ou geralmente mais estressado por natureza. Mas tenta se abrir com ela mesmo, de repente. Expor como você se sente, que você gostaria, né, que tivesse um pouco mais de atenção, que você quer ser mais presente com o filho, mas muitas vezes você se sente deixado de lado. Aí é claro que isso desanima um pouco, né, brocha um pouco. Então não esquece, pai, o seu papel é fundamental na criação do seu filho. Seja presente, tente essa aproximação e é claro que automaticamente vai fluir melhor o casamento também e procura ajuda. Sempre. Não importa de onde venha a ajuda. De repente você ainda não quer procurar um profissional, não tem problema. Dá até uma corridinha aí no canal e vê algumas formas de terapia em casa. Então o vídeo de hoje era isso que eu queria falar. Para você, pai, é muito importante o seu papel na nossa família e nós agradecemos muito a vocês, pais, que estão presentes, estão tentando de alguma forma, que querem
conhecer um pouco mais desse mundo que a mãe vive, porque nossos filhos crescem bem melhores com vocês. Então, um beijo e até semana que vem, toda sexta-feira às 7h17 da noite, a gente traz aqui um vídeo, um tema novo, e a gente vai deixar o nosso WhatsApp aqui, claro, né? Não é um grupo, lembrando que tudo que for dito é sigiloso, é individual, mas caso você precise, você queira conversar, compartilhar qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Até semana que vem.